Olá, boa tarde. Hoje é dia 3 de março de 2016. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e nós estamos começando mais uma Quinta Técnica, transmitindo aqui do escritório da Enfoque Informações Financeiras, usando o terminal Enfoque e também mostrando a nossa análise simples de mercado, nossa análise sem indicadores, sem complicações. Tivemos uma semana bastante interessante. Hoje temos um fator fundamental bombástico, né? Que é a possibilidade, ainda acho que temos que falar de possibilidade da delação premiada do líder do governo no Senado, que foi preso, foi solto e, segundo a revista Isto É, divulgou hoje, teria, antes de sair, feito uma delação premiada, que só não ainda foi homologada, porque ele estaria exigindo, o senador Delcídio Amaral estaria exigindo um prazo de confidencialidade de 6 meses. O Supremo Tribunal Federal devolveu a proposta para que fosse tirada essa cláusula e aparentemente está sendo negociado. Eu quero crer, o meu cheiro é que esse senador não tem mais qualquer outra opção agora a não ser homologar essa delação premiada, e homologando, eu acho que o Brasil deve ser encaminhado para um processo que ou vai ser a cassação da chapa eleitoral, e aí nós vamos ter um vazio de 6 meses aqui no Brasil, um vazio de poder, até porque se isso acontece, quem assume o poder durante esses 6 meses antes de eleições gerais que seriam convocadas seria o presidente da Câmara, que é o senador, o deputado Eduardo Cunha, que também está sendo investigado, foi tornado réu recentemente, acho que até por esses dias. E então nós vamos ter um vazio, mas só o fato de se criar uma nova perspectiva, uma vez que a Bolsa caiu bastante, nós tivemos uma amostra hoje do que pode acontecer com as ações do Brasil. Elas podem subir muito, né? Mas vamos olhar sobre a perspectiva da análise técnica, o que nós podemos estar vendo nos mercados, tanto aqui quanto no exterior. Então vamos começar, como sempre, aqui com o índice Bovespa diário, onde a gente vai conseguir visualizar um fator técnico importante, que foi a quebra dessa pretensa reta de resistência, né? Mas sem dúvida nós tivemos o rompimento desse nível de resistência, que é um nível muito importante, né? Que passava aqui por esse fundo de 2013, fundo de 2014 e esses outros fundos aqui do ano passado, do segundo semestre do ano passado. Então nós tivemos uma alta bastante significativa, os preços subiram em 4 dias 13,2%, uma alta espetacular, né? Pode possivelmente estar entre as maiores altas da Bolsa no período de 4 dias. E agora? Agora eu não acho nada, na verdade, né? A única coisa que a gente pode fazer aqui em primeiro lugar, nós sim continuamos com a nossa ideia de baixa no médio e longo prazo. No curto prazo, eu acho que nós vamos ter pelo menos uma realização mais acentuada. Vejam que eu tracei Fibonacci dessa baixa ocorrida a partir de maio do ano passado, e quando a gente vai para trás, a gente vê que é bem razoável a gente trazer Fibonacci daqui. O mercado já corrigiu 50% dessa queda rapidamente. Eu acho que o mais provável é que a gente passe, de repente o mercado à vista pode até chegar lá próximo dos 50 mil pontos, mas eu acho que a chance maior é a gente ter uma lateralidade aqui. Então a gente está aí de neutro infelizmente, para baixa no curto prazo, porque do mesmo jeito que subiu, eu acho que, vejam, essa alta toda está em cima de possibilidades de acontecer algo que talvez aconteça. Então eu acho que, talvez depois dos jornais confirmarem ou não confirmarem as notícias de hoje, talvez a coisa possa arrefecer e a gente possa ter uma correção aqui, por isso a baixa no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Vamos ver por quê, né? Índice Bovespa futuro
também mostra essa alta bastante significativa, mas aqui os preços chegam até esse nível de 48 mil pontos, que é, vejam, fundo aqui em outubro do ano passado, fundo em novembro do ano passado, esse topo da acumulação de dezembro do ano passado também, né? E também tivemos dois fundos aqui em setembro do ano passado. Então esse é um nível importante de resistência agora para os preços, tá? Mais ou menos dentro desse triângulo aqui. Se a gente traçar Fibonacci, a gente vai ver que o mercado já entrou para dentro da faixa Fibonacci. Então, sim, os mercados, o índice futuro pode também chegar até os 50 mil pontos, mas o meu palpite é que a gente ou corrige, ou tem uma reversão aqui, ou nós vamos partir para fazer algum tipo de acumulação, e daí, semana que vem, nós vamos analisar que tipo de acumulação é essa, né? O fato é que nós estamos lidando com um fator fundamental, como eu disse, bombástico, né? Porque isso, sem dúvida nenhuma, para quem leu o conteúdo da pretensa delação premiada, vê que não é que a coisa está chegando perto, agora já simplesmente colocou tanto o ex-presidente Lula quanto a presidente Dilma Rousseff totalmente no centro das investigações da Lava Jato. E isso deve, com certeza, ter implicações, e as implicações podem ser uma mudança de curso na administração do país. Então, para uma bolsa aqui, vejam, se a gente for pegar aqui apenas de 2010 para cá, sem levar em conta que o topo aqui, por exemplo, o índice futuro foi 2008, né? Se a gente for levar de 2010 para cá, a bolsa caiu 66%. Então, para chegar nessa reta aqui, por exemplo, é uma alta de um pouco mais de 50% aproximadamente, né? Então, essa é uma possibilidade, né? Por exemplo, a gente vir buscar essa reta de resistência, uma reta que vem lá do topo de 2008. Nada muito difícil de acontecer, né? Enquanto isso, os Estados Unidos podem estar caindo ou subindo. Muito bem. Nova York também está nos brindando com indicações técnicas importantes. Eu hoje tenho que admitir que nós tivemos uma indicação importante aqui, que eu não dei o devido valor para ela, mas foi o fato desse nível de suporte ter sido rompido inicialmente aqui em janeiro, mas depois aqui ele foi apenas penetrado, né, no intraday, mas em fevereiro ele foi rompido e depois desrompido, né? Então, eu acho que isso foi uma indicação importante, que é um bull trap. Eu achei que isso iria levar os preços apenas até esse próximo nível de resistência, mas não, os preços sentiram esse nível de resistência em 1950 aqui no S&P, indexado pelo CPI, mas voltaram a subir na terça-feira passada, tiveram uma alta forte por conta dos incentivos lá da China, enfim, e também com o agito aí do preço do petróleo, né? E hoje estamos aí com uma alta também, fechamento na alta do dia, mas estamos chegando perto de um nível de resistência que são os 2.000 pontos aqui no S&P, e aí a gente precisa ver a que o mercado veio, né? Alguém poderia dizer, mas você não vai considerar isso aqui um fundo duplo? Não vou considerar isso aqui como um fundo duplo, porque este processo está acontecendo no meio deste processo aqui. Se esse processo aqui estivesse acontecendo depois de uma tendência de baixa, aí sim eu iria dar muito mais importância ao fato de que essa acumulação tem características de fundo duplo. Mas como isso está acontecendo no contexto desta acumulação, então eu acho que a gente tem que desprezar um pouco isso, né? Então, no contexto dessa acumulação, como a gente tem várias indicações de que o mercado deve cair, como por exemplo esse bull trap que nós tivemos aqui, quando o mercado rompeu esse nível de resistência aqui, que é a mãe de todas as resistências que eu mencionei, e voltou a cair, como o mercado rompeu essa reta de suporte aqui, que é uma reta muito importante, 2, 3, 4, 5, 6 anos, com aproximadamente 5 a 6 pontos tocando a reta. Então, eu acho que é bem possível que a gente veja o mercado aí chegando até a sua correção, segundo número de correção Fibonacci, que seria aí próximo desses 20.000 pontos, que é onde ele praticamente já está. O mercado
hoje fechou o S&P fechou então, alguns de vocês devem ter percebido, sumiu a minha janelinha dos preços aqui. Eu estou hoje usando o software com Windows 10 e estou, logicamente, tremendo de medo, né? Hoje fiz um conference com o exterior e não precisa dizer que na demonstração que eu estava fazendo do terminal aconteceram várias coisas que eu não achei graça de terem acontecido, coisas que não aconteciam há anos, para não dizer outra coisa. Mas enfim, então, falando do S&P, eu acho que não dá muito para a gente saber até onde essa alta pode ir, mas eu sei que ele está chegando perto da final de correção Fibonacci. Eu acho que, como nós estamos baixistas nesse processo, porque tivemos essas indicações que eu falei, então eu acho que o mercado está em vias de sofrer uma reversão ou, no mínimo, uma acumulação, né? Se ele pode ir até aqui em cima, pode fazer o que quiser, né? O mercado faz o que dá na telha dele, e o que os fatores fundamentais por trás dele dão condições dele fazer. Mas eu acho que esses fatores que estão adentrando o mercado hoje são pífios, são fatores que, na verdade, estão sendo aí colocados para conterem uma baixa. Geralmente eles têm vida curta, é o que eu estou esperando que aconteça. Outra coisa que também não me deixa impressionar é que eu sei, pela experiência que eu tenho, que as reações na tendência de baixa, você tem as reações, o mercado vai fazendo uma escadinha para baixo. Essas reações são violentíssimas, geralmente elas são muito violentas, parecidas com essa que nós estamos vendo aqui acontecer no S&P. Agora, o fato é que o S&P ainda não entrou em tendência de baixa, não dá para a gente dizer que isso aqui é uma tendência de baixa. Quando esse nível for rompido, aí sim, eu acho que a gente vai poder dizer que ele está entrando numa tendência de baixa de longo prazo. Por enquanto, ainda não. Ele tentou estabelecer essa tendência de baixa aqui, mas aparentemente os bancos centrais, estou sem a tela aí, peço desculpas, agora sim de novo, né? Então, vou mostrar de novo que aqui está o Fibonacci, essas linhas aqui do Fibonacci, correção de ponto 382, ponto 5, ponto 618, está chegando na correção de ponto 618, que é próximo desse nível de 2000, né? Então, eu dizia que o S&P ainda não está numa tendência de baixa. Eu dizia que as reações na tendência de baixa são muito violentas. Querem ver? Ó? É fácil. Aqui uma reação de tendência de baixa. Isso aqui foi a tendência de baixa de 2000 até 2003. Vejam o que aconteceu nessa hora aqui. O mercado simplesmente chega num nível e aí engata a primeira, segunda, terceira e sobe 13%, 15% praticamente. 15% ele sobe em 15 dias. 15% em 15 dias nos Estados Unidos é uma barbaridade, uma alta espetacular, né? Depois acabou subindo mais ainda, subiu 20%, mas isso foi ao longo de um mês e meio. Mas em menos de um mês ele me sobe 15%, para depois cair tudo de novo e cair e vir a níveis mais baixos, né? Então, a gente, se for ver, isso aí, por exemplo, em 1971, a gente vê, vamos pegar essas duas reações aqui, vejam como o mercado sobe violentamente, né? Vejam isso aqui, nós estamos em junho de 1974 aqui, e os preços sobem 8% em 1, 2, 3, 4, 5 dias, 8%. E depois despencam e voltam a cair, no mesmo mês eles voltam para o nível que eles estavam. O mercado, então, nessa época, em 1974, subiu 8,1%, depois caiu 7,5%, deu uma recuperada de 3,2% e depois despencou. Tá? Então, eu estou bastante acostumado, nos meus anos aí de janela, a ver essas reações violentas e muita gente acaba se estrepando nessas horas, que entra, se atira no mercado, compra tudo de novo e depois acaba vendo seus investimentos minguarem, porque o mercado
No caso aqui, ele iria assumir a tendência de baixa, né? Ou então retomar, como seria o caso aqui do Brasil. Então, nós estamos aqui para neutros ou até função da proximidade da resistência, nós estamos de neutros ou baixa no curto prazo e continuamos absolutamente baixistas no médio e longo prazo. Vamos falar de Petrobras e Vale. E depois, respondendo algumas perguntas, nós não temos tido perguntas desde o dia que eu falei que nós estamos recebendo perguntas apenas de quem é nosso cliente, né? Então você pode pensar em ser nosso cliente para fazer suas perguntas aqui e também para receber as nossas recomendações. Nossas recomendações eram todas de venda, nós acabamos liquidando todas as recomendações, muitas foram estopadas, né, atingiram o nível de estoque. Nós não estamos nem um pouco preocupados com isso, porque estamos com esse mês negativo, nós temos tido uma performance que supere muito a variação percentual negativa que nós apresentamos esse mês, né? Mas enfim, então vamos lá, Vale do Rio Doce. O que nós podemos concluir dessa alta de Vale? Primeiro, que o mercado atingiu o primeiro nível Fibonacci. Deixa eu dar uma limpada de área aqui. Não, essa aqui não, essa aqui tem que ficar. Mas isso aqui não precisa estar aqui. Então, muito bem. O Fibonacci está traçado aqui, isso aqui está demais. E a gente percebe que o mercado corrigiu 0,618, vou tirar essa linha daqui também, dessa alta iniciada em 1998, né? Foram 10 anos de tendência de alta, não, mais, o mercado só rompeu isso em 2011, foram 13 anos de tendência de alta, e aí o mercado rompe essa reta aqui e faz um grande ponto de inflexão aqui e vem buscar primeiro nível Fibonacci. Então isso vamos dizer, uma indicação de que o mercado está aí cumprindo o seu papel, né? Agora, eu não tenho a menor ideia se ele vai encontrar resistência aqui para fazer um canal de baixa com essa inclinação, ou se de repente vai encontrar mais baixo, ou se de repente vai encontrar mais alto essa resistência. A gente tem poucos elementos para analisar isso, poucos elementos gráficos. Chegamos no primeiro nível Fibonacci e não tenho a menor ideia até onde a gente possa ir. A gente pode aqui pegar Fibonacci daqui, mas aqui para onde é que nós vamos traçar Fibonacci? Talvez o certo fosse traçado aqui, e aí a gente vê que os preços já estariam dentro aqui da faixa Fibonacci dessa alta que começou em maio do ano passado, né? Então, se a gente está no contexto de uma tendência de baixa, isso aqui ele poderia fazer os preços pararem, por exemplo, aqui em 50% de retração dessa baixa, que seria aí nos 11,50, coincidindo com esse fundo aqui de agosto do ano passado. Mas isso tudo são conjecturas, né? O que a gente tem que agora esperar, até porque entrar no mercado agora é difícil, né? Se o mercado produzir bandeiras de alta aqui, aí sim a gente pode pensar em comprar. E a gente vai ficar de olho em eventuais formações de reversão que ele produza por aqui, né? Porque a gente já tem o primeiro elemento para uma formação de reversão, que é um clímax de alta. Nós tivemos aí claramente em diversas ações um clímax de alta. Se tivermos em Golfo, se tivermos a Estrela da Tarde, se tivermos Nuvem Negra, nós vamos ficar de olho, ver o contexto em que ele está acontecendo, ou seja, aonde ele está acontecendo, e eventualmente daí vamos fazer indicações, né? Foi muito difícil pegar essa alta, porque, por exemplo, em Vale o mercado estava francamente com indicação de baixa, e ele simplesmente deu um pulo, e a partir do momento que ele dá o pulo e fecha na máxima do dia, ele passa a estar 13%, 14%
de distância do stop. Então fica muito difícil a gente pegar, mas não tem problema, porque se é para baixo mesmo, se for para cima não tem problema, porque está começando a subir, já já ele faz uma bandeirinha de alta e pronto, nós botamos a ação para dentro. E se por acaso ele é de baixa, então ele está nos dando novamente a oportunidade de vender ele a níveis mais altos, né? O que é muito interessante. Então nós estamos de olho aí na possibilidade de vender Vale, ou de repente se o mercado começar a confirmar essa alta com bandeiras de alta, né, a gente então entraria na compra numa eventual bandeira aí em Vale. Continuamos baixistas, entretanto, no médio e longo prazo. Vamos falar então de Petrobras, ainda estou mostrando aqui Vale, mas agora então vamos falar de Petrobras. Petrobras teve hoje essa alta espetacular, não é? E qual é a situação de Petrobras? Vamos lá. Se a gente traça a Fibonacci aqui de baixo de 1998, para a gente se equiparar a Vale, a gente vê que Petrobras corrigiu 50% dessa alta toda aqui. Se a gente quiser imaginar que a alta de Petrobras começou em 95, aí a gente vê que não chegou nem 50%, né? Mas eu acho que a gente deve ficar aqui começando esse período de alta em 99, por uma série de razões, não vem ao caso agora, mas enfim. Em Petrobras a gente tem condições de traçar uma reta que pode estar aqui ou pode estar aqui. Se tiver um pouco mais inclinada, assim, nós deixaremos esses topos aqui para fora, pegaremos esses dois topos e mais esse topo atual aqui, né? Vamos dar uma melhorada aqui na reta, no terminal de foco eu aperto o Shift, ele mantém a inclinação. Ou não, né? Eu não aperto o Shift, e daí eu regulo. Então, isso é possível, né? 1, 2, aqui a gente deixou um pouco de fora, mas aqui a gente pega um ponto na reta, e aqui a gente vê que o mercado sentiu a reta, né? Então, não é uma coisa que vale. Vou ficar de olho numa reversão, se tivermos um golfo aqui, ou uma ilha de reversão, ou uma estrela da tarde, ou um shooting star, uma estrela cadente, nós vamos ver em que contexto isso está acontecendo. E por outro lado, se tivermos uma acumulação para a formação de uma bandeira, a gente bota para dentro. É isso aí. Vamos falar dos bancos, tiveram uma alta bastante significativa hoje, Itaú Banco, por exemplo. Vejam, uma alta espetacular, né? Principalmente os bancos se beneficiaram, 10% de alta no Itaú. Os bancos se beneficiaram do governo PT e, eventualmente, se beneficiariam de um governo, de um outro tipo de governo, né? Vamos chamar de, existe o governo do PT e os outros, eu acho, né? Mas, enfim, estamos em nível de resistência aí a R$30, eu acho que depois dessa alta, nós infelizmente vamos ter que ficar agora ao sabor das notícias que vão vir aí nos jornais nacionais de hoje, né? E da confirmação ou não, das implicações aí do processo de delação premiada, e, enfim, isso aqui não dá para operar, não deu para operar, né? Até aqui, ou seja, até segunda-feira a gente não tinha ainda indicação, depois foi o mesmo processo, né? A partir de terça-feira, a gente, para pôr stop, ia ter que pôr stop 10% de distância. Então, infelizmente foi difícil, né? O mercado não deu mole aí para pegar essa alta bastante acentuada. Felizes os que estavam com posições já compradas, não foi o nosso caso, infelizmente. Muito bem. Então, Itaú, nós estamos de neutros para baixistas em função da velocidade e a amplitude da alta, né? E também em função do mercado estar num nível que nós entendemos que é a resistência, que é esses R$30 aqui. E continuamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Por quê? É só olhar esse gráfico aqui, né? Vejam, 94 aqui, vou botar 92 aqui só para ver. Aqui a gente vê essa alta bastante clara de Itaú, né? Então, o importante é que essa reta aqui foi rompida, claramente foi rompida, o mercado está numa tendência de baixo. Agora, deu
esse clímax de alta aí. Vamos ver como é que termina isso aí, né? O Bradesco está mais ou menos na mesa. E é isso. Juninho, perguntas? Hoje não, novamente, Fausto. Ok, eu vou dizer para vocês rapidamente as ações que nós estamos de olho aqui. Já menos organizar em ordem alfabética vertical. Estamos de olho em várias ações. Olha, Alliance, estamos de olho porque estava fazendo, antes desse processo aí, estava fazendo um retângulo de baixa, num nível de suporte importante. Agora, com essa alta, em que os preços extrapolaram essa resistência aqui, vamos ver o que acontece, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma nuvem negra aqui, vender por aqui não é uma má ideia, tá? Estamos de olho em Ambev, onde nós tínhamos onde nós acreditamos, uma bandeira de alta, mas ainda num contexto não muito favorável, que ela está acontecendo no meio dessa acumulação aqui, mas estamos de olho. Estávamos de olho em BMF Bovespa, que está dentro dessa acumulação aqui. Ele extrapolou esse nível de resistência, chegou num próximo nível de resistência a 13,40, que é esse nível aqui. Então ele chegou no nível máximo aí dos últimos 7 anos. De toda essa acumulação aqui, o nível máximo é esse aqui, que vem ser 13,50, o mercado fechou hoje 13,44, depois de ter estado o mercado hoje do BMF chegou a 13,70. Vamos dizer direitinho que chegou a 13,72, né? Fechou aí abaixo dos 13,60, que é onde ele tem resistência. Estão baixistas aí no curto prazo em BMF. E aí vamos ver. Aqui, de duas uma, eu acho, ou nós vamos ter um engolfo aqui, ou nós vamos ter algum tipo de acumulação. Se tivermos acumulação, se for uma bandeira, por exemplo, ou se for um retângulo, a gente vai pensar em entrar, né? Isso aqui é boi, deixa para lá que está meio sem liquidez. BR Malls, a gente vê o mercado rompendo um nível importante de resistência hoje, mas a questão é, será que rompeu mesmo? Porque ele estava com uma deriva, hoje teve esse clima, deixou uma sombra. Bom candidato para não tomar um engolfo amanhã, tá? Então, estamos de olho em BR Malls para ver se não teremos esse engolfo. O Banco do Brasil teve essa alta também espetacular, subiu hoje aproximadamente 13%, chegou a estar com 15% de alta, mas encosta nessa reta de resistência, também é candidato por uma bela de uma reversão de candlestick. Esse aqui, CCR, estávamos de olho, agora eu acho que está meio complicado, não estou mais de olho. CEMIG, nós estamos aqui com o triângulo marcado e tudo mais, ele rompeu esse triângulo, deve chegar até a sua próxima resistência aqui a R$ 7,50, R$ 8. Não tem trade para esse ativo. Direcional teve essa alta espetacular, já desde o início de fevereiro, e hoje nem deu bola, fechou na máxima do dia, ele já computa uma alta ininterrupta de 62%, uma alta de 62% em um mês, então estamos esperando aí uma correção a qualquer momento com esse ativo, né? Nós temos suporte aqui de 4,80 a 5, o mercado está a 5 agora, eu acho que pelo menos uma acumulação nós devemos ter. Estamos de olho, porque esse também é um candidato a um belo do engolfo. Se tiver um engolfo aqui, eu sou candidato à venda desse papel. O dólar, vejam que interessante, o dólar não acompanhou a bolsa, né? De maneira inversamente. Não, peraí, desculpem, falei besteira, porque eu estou com o abril, maio é K, e eu tenho que mudar para DOL K16, Juninho, o que eu estou fazendo de errado aqui? Eu estou no DOL K16, é K? H, Márcio não, J. Maio, K é maio, pô. Desculpe, eu estava falando besteira, o dólar sim acompanhou a Bovespa, mas veio para o seu nível de suporte. O seu nível de suporte aqui muito bem definido, 3.840. Estão vendo aí?
deixou uma pequena sombra aqui, e vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Candidato à reversão. Se tiver reversão, eu sou comprador. Porque se tivermos uma reversão aqui, significa o seguinte, significa que, tudo bem, parece que já mostraram a porta de saída lá para o bloco governante atual, mas vai se descobrir que o buraco é mais embaixo, que vai demorar, que não sei o quê, e nisso tudo os Estados Unidos pode começar a cair. Eu estou esperando que ele comece a cair. Vocês sabem, quem nos acompanha sabe que faz tempo que a gente está dizendo que o S&P pode a qualquer momento perder 25% assim rapidamente. Eu estou esperando isso acontecer para daqui a pouco. À medida que os bancos centrais entram suportando os mercados, isso logicamente não acontece, né? Mas vamos ver quanto tempo eles vão ter condições de continuar com esse tipo de prática. A minha experiência me diz que esse tipo de prática é extremamente baixista, deve ser considerado baixista, porque embora possa dar suporte no mercado, mostra o desespero desses governos, dessas economias, para sustentarem. Quer dizer, quando o Banco Central começa a agir para segurar o mercado, é que nem quando a China diz que não vai cair na marra. Nós sabemos que isso não funciona. Eu sei que isso não funciona. Funciona temporariamente. Quem sabe até os grandes capitais se posicionarem, né? Quem sabe não estão bem posicionados ainda os grandes capitais. Acho que é para qualquer momento. E por isso, então isso aqui também. O dólar também é candidato a ter um engolfo de alta, aí no caso eu sou comprador, se isso acontecer. Tá? Então aqui nós temos fibra, nós quase soltamos uma indicação de fibra, na verdade foi um processo logístico, eu fiquei preso no trânsito, não consegui chegar aqui, o Júnior estava viajando também, foi falha nossa. Nós com certeza teríamos soltado essa recomendação de venda ontem, mas como se vê hoje está um pouco tarde, né? O objetivo para a fibra é R$30. Klabin está mais ou menos numa situação parecida, mas hoje, vejam, acabou fechando na máxima do dia, mas talvez isso aqui possa ter sido enforcado, né? O mercado está lá embaixo e aí os participantes do mercado forçam a barra para ele não fechar na mínima e fazem ele fechar na máxima, meio que de uma maneira assim, meio manipulada, vamos dizer. Isso é o que eu entendo está por trás da formação de reversão que o Steve Nissen chamou de hanging man, enforcado. Então, estamos de olho em Klabin. Lojas americanas chegam no seu topo histórico e deu uma pequena rateada, né? Estamos de olho nesse engolfo aqui. Se amanhã tivermos uma reversão, essa é uma belíssima candidata a ter uma sugestão de venda. Petrobras já vimos. Porto Seguro está no que nós entendemos ser um triângulo descendente, está confirmando aqui essa reta de resistência do triângulo descendente e estamos de olho nele. Se tivermos uma indicação amanhã, vendemos porque achamos interessante vender próximo da reta resistência de um triângulo descendente. Porque, minha gente, o analista técnico Master vende próximo da reta resistência de um triângulo descendente, né? O Master vende aqui. O Júnior vende no rompimento do nível de suporte do triângulo descendente. Tá? É lógico que a gente procura vender quando a gente acha que o triângulo está claro e de preferência, logicamente, mais próximo possível da reta resistência do triângulo e não no rompimento do suporte do triângulo, né? Tá? Então, por isso nós estamos de olho, isso é candidato à recomendação de venda amanhã, com certeza. Estamos de olho em Porto Seguro porque, olha, o mercado está fazendo um retângulo de baixa aqui no teste dessa espetacular reta de suporte. Veja que linda reta, um ponto aqui em 2005, outro ponto em 2008, outro ponto, tudo milimétrico em 2012, e aí o mercado senta nessa reta e faz um retângulo. Ele costuma muitas vezes fazer isso, retângulo, ou se preferir um triângulo descendente também, né? O mercado hoje foi lá em cima, voltou. Amanhã, se tivermos aqui uma abertura com gap de baixo, fechamento na mínima do dia, isso aqui configuraria uma formação de reversão e a gente com certeza estaria soltando uma recomendação de venda desse ativo que é Porto Seguro. Sabesp está testando uma resistência importante, vejam aqui vários topos aí,
e está fazendo uma espécie de deriva. Então estamos de olho nela, alguma indicação de baixa aí, com algum tipo de candlestick interessante, a gente recomendaria ver. SLC Agrícola deu uma bela indicação, nós estávamos de olho nela, porque ela estava testando esse topo aqui com uma deriva, mas hoje abriu em gap, fechou com 7% de baixa, 6,9% de baixa, depois de ter estado ainda mais do que isso, né? Chegou a estar com 8,8%, 8,9%. Então, na verdade, não estou mais de olho, que já perdeu a oportunidade. Suzano, também estávamos com a deriva marcada, também seria uma das que nós faríamos a recomendação ontem. Pela logística, nós acabamos perdendo essa recomendação. Infelizmente, a gente fica triste, mas nem sempre a gente percalços acontecem, né? Então não estou mais de olho em Suzano, porque essa já foi. Transmissão Paulista, estamos de olho, porque ela está num topo muito importante, rompe um retângulo e não consegue ir, ao contrário, faz uma deriva. Estamos de olho, rompida essa deriva, nós estaremos provavelmente recomendando a venda de Transmissão Paulista. E finalmente VEG, nós entendemos que está fazendo uma bandeira de baixa. Hoje chegou próximo do antigo suporte, que agora oferece resistência. Então essa é uma fortíssima candidata a uma recomendação de venda amanhã. Nós já fizemos aqui, já escrevemos bandeira de baixa após rompimento de reta de pescoço, que seria a reta de pescoço, o que nós entendemos ser uma formação de ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. No ombro direito aqui a gente tem uma espécie de triângulo descendente, ó, tá vendo? Topos consecutivamente mais baixos aqui e fundos praticamente no mesmo nível, né? Então isso é bastante comum, recorrente. O mercado rompe aqui, rompeu lindamente com um gap e depois ele só se acumula num processo de realização desse lucro. Assim que é sanada a necessidade de realização desse lucro, ele volta a força principal de venda, volta a se sobrepor sobre a pressão de compra, né? Uma pressão de compra falsa, né? Uma pressão de compra irreal, porque é de gente que está comprando não porque acha que vai subir, mas só porque quer realizar esse lucro aqui ou esse lucro aqui. Então é isso, minha gente, muito obrigado pela sua assistência e acho que provavelmente vamos ter grandes emoções aí nessa semana também. Espero você aqui na próxima quinta. Se você está nos assistindo em tempo real, saiba que você pode também nos assistir através do nosso canal do YouTube, que é YouTube/Constop. Constop escreve-se C-O-M de Maria, Stop, S-T-O-P. Se você gosta do nosso trabalho, dê uma espiada também na nossa página em que nós vendemos os posters do Bovespa e do Dow Jones, que é a marketposters.com. Lá você pode comprar um pôster e adornar a sua sala. Fica muito distinto, muito bacana e é muito legal você eventualmente poder mostrar ou conversar com seus clientes, seus amigos sobre os diversos os diversos tempos do mercado, né? Todas as fases. Porque nesse pôster que a gente publica, a gente mostra estou querendo botar aqui market posters. A gente mostra todos os eventos que aconteceram, né? Então é isso aí. Visite lá nossa página do marketposters.com e espero vocês na próxima semana. Infelizmente eu acho que eu estou com um problema na internet aqui e nós não estamos recebendo, fica para a próxima semana. Muito obrigado. Aqui, acabou entrando aqui.